Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glória a Deus, grande é o nosso Deus, forte é o nosso Senhor Jesus Cristo, poderoso é o nosso Deus eterno, digno de honra, glória, louvor e exaltação. Quero nesse momento agradecer ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, por mais essa rica oportunidade. Não tenho palavras para agradecer aos cuidados desse Deus. Agradecer por mais uma noite que passou, por mais um dia que se inicia, que Ele continue a nos erguer, a nos sustentar todos os dias. Amém? Glória a Deus. Bom dia a todos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, sobre cada família aqui representada, onde chegar essa mensagem, Deus possa falar grandemente aos nossos corações. Deus seja sempre louvado, Deus seja sempre enaltecido. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a exaltação. O nosso Deus que é fiel em todo o tempo. Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia por gentileza. Em 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do 18 até o 25 apenas. Para mim é pouco. Amém? Não sei para vocês. Glória a Deus. Tenhamos sede, irmãos, da presença de Deus. Tenhamos prazer de ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu sei que o tempo de muitas pessoas é corrido, mas enquanto você está, olha, somente as donas de casa, que tem o costume de estar ali, lavando uma louça, varrendo uma casa, esteja ligadinha na palavra de Deus, não fica com pensamento disperso não, esteja ali fazendo as suas atividades, mas olha, ligada no céu. Seja lá o que você vai fazer, esteja ligada no céu. Se você não tem muito tempo, quando tiver um tempinho, você para ali, escute, porque Deus irá falar com cada um de nós nessa manhã. Irmão, Jesus Cristo sofreu por todos nós sabemos muito bem. Então, se nós quisermos seguir verdadeiramente as pisadas de Cristo, nós também vamos sofrer agravo. E isso, irmãos, é agradável aos olhos do Senhor, nosso Deus. E foi para isso que Ele nos chamou, para nos tratar já daqui. Porque no céu não sobe de todo jeito, não. No céu não entra pecado, não, irmãos. Então o tratamento já é aqui mesmo. O tratamento já é aqui mesmo. Nós vamos ser tratados, bem tratados por o nosso Deus. Às vezes pensamos que não vamos conseguir, mas vamos. O Espírito de Deus irá nos ajudar em todo o tempo. Na hora de falar, Ele vai nos instruir o que falar e como falar. Na hora que for para fazer silêncio, Ele vai fazer com que você se cale e eu também. E nós temos que simplesmente obedecer, amém? Abra sua Bíblia aí, por gentileza, em 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler 18 em diante. Vamos lá para a palavra. Em nome de Jesus Cristo. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será esta? Se pecando sois esbofeteados e sofrereis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isto sois chamado, porque para isso fosse chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual
quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarado, porque eram como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Hoje nós não estamos dispersos, irmão. Nós temos um pastor e bispo das nossas almas, que é Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus, irmãos, foi para que nós viéssemos seguir as suas pisadas, ser imitadores dele. Ele veio deixando o exemplo que nós sejamos, irmãos, imitadores dele. E logicamente que a partir do momento que você praticar o que está escrito, você vai sofrer agravo, você vai padecer. E isso, irmãos, Deus permite para nos tratar. Porque é daqui mesmo, como falei de início, é aqui na terra que Deus vai nos tratar, ver o que está dentro do nosso coração, quanto que nós precisamos renunciar, a mudar os nossos pensamentos, a mudar o nosso comportamento em situações adversas. Então, de início, ele fala que sejamos irmãos, que nós venhamos ser pessoas que verdadeiramente venham temer o Senhor, demonstrando, tipo, se você tem um patrão, tem alguém que você trabalha, o chefe, não sei, e ele lhe trata com indiferença, lhe trata mal, que você mostre ali que você teme ao Senhor com o seu comportamento. Com o seu comportamento, e não só aos bons, mas aos maus também, demonstrando que verdadeiramente você teme a Deus. E ali, através do teu comportamento, tu pode ganhar aquela pessoa para Jesus. Logicamente, fazendo aquilo, irmãos, que é correto. Se ele pede algo que é contrário à vontade de Deus, algo que é contrário à palavra de Deus, nós não podemos fazer. Mas que nós venhamos, irmãos, testemunhar onde nós chegamos de quem verdadeiramente é Deus nas nossas vidas. Porque aí ele diz que coisa agradável se alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo. Ou seja, você tem consciência que é Deus, que você serve a Deus, que você é servo de Deus. Então, se você ter essa consciência, você vai, muitas das vezes, deixar que algo que venha para muitas das vezes lhe ferir, você vai deixar passar, porque você tem consciência, eu sirvo a Deus, eu não vou responder essa pessoa dessa mesma forma que ela está me tratando. Então, vai ter momentos, irmãos, como eu estou falando, que Deus ele vai nos dar a palavra para falar segundo a palavra dele. E vai ter momentos também que nós simplesmente não vamos falar nada, vamos deixar que Deus julgue, porque o único que julga justamente é Deus. Foi assim que Jesus nos ensina, irmãos. Então, a Bíblia deixa claro aqui, Deus deixa claro aqui na sua palavra, que quando nós somos afligidos, mesmo fazendo bem, é agradável a Ele. É agradável a Ele, porque Ele vai tomar a direção, é Ele que nos justifica, é Ele que nos defende. Então, a nossa vida, irmãos, de verdade, está nas mãos dele. Mas se sofreis pecando, sois afligidos pecando, ou seja, a pessoa pecou, fez algo ilícito, fez algo que era errado, que era ilícito, e ali está padecendo, né? Ele está padecendo por quê? Porque ele fez algo que ele mesmo está colhendo aquilo que ele plantou, que ele semeou. Porque que glória será esta? Então, não tem glória nenhuma, irmãos. A pessoa está ali sofrendo porque fez. A pessoa, é tanto que as pessoas que muitas das vezes não temem a Deus ainda dizem é bem feito. É bem feito. E isso eu não concordo, irmãos. Porque cada um, logicamente, vai colher aquilo que plantou, mas que nós não venhamos ter no nosso coração esse desejo de vingança, que as pessoas se dê mal, se é cristão, irmão, já, mas pessoa que não teme a Deus, muitas das vezes diz, é bem pregado, é bem feito. E se não vigiarmos, irmão, nós vamos seguir esse ritmo.
dizer que é bem feito porque fez isso, ou seja, então que glória será esta se a pessoa fez algo que ela pecou, ela fez algo errado, está ali sendo esbofeteado e sofrereis. Ele está dizendo que glória será esta? Então não tem glória nenhuma, ou seja, a pessoa plantou e está colhendo, infelizmente, ali é o fruto do que ela semeou. Ela está ali padecendo porque semeou algo, mas ele está dizendo, mas se você faz o bem, mas fazendo o bem, sois afligidos e sofrereis, isto é agradável. Então só é agradável a Deus, irmãos, quando nós estamos fazendo algo que é justo. Estamos fazendo bem, mesmo assim, alguém está nos afligindo. Porque quando nós fazemos assim, irmão, nós estamos imitando a Jesus Cristo. Estamos seguindo as pisadas de Jesus. Estamos aprendendo com Ele, realmente, nas atitudes, não no que nós falamos. E veja, irmãos, que Jesus, eu não vou ler tudo novamente por conta do tempo, porque vai levar muito tempo, irmão. Mas observe aqui no 23, ainda de 1 Pedro 2, no 23, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava. Aquele que julga justamente, ele entregava a Deus, irmãos. Ele não injuriava. Quando ele padecia, ele também não ameaçava. Ele entregava tudo nas mãos de Deus. Então, tudo aquilo, irmãos, que nós passamos, de injúria, de calúnia, de perseguição, de agravo, de afronta, seja o que for, nas mãos de Deus. Coloca nas mãos de Deus, que Deus sabe julgar justamente cada um, porque Ele julga justamente. O próprio Jesus ensina a fazer isso, que Jesus fazia isso, e olha que Jesus não pecou nem com a sua boca. Em momento algum Jesus pecou, Jesus não tinha falha. Mas muitas das vezes, irmão, nós não queremos. Veja que Jesus padeceu, sofreu, e nós, irmãos, ele fez tudo isso para que nós fôssemos salvos. Hoje ele é pastor e bispo das nossas almas. Antes nós estávamos desgarrados, não tínhamos esse pastor, não tínhamos esse bispo das nossas almas para interceder por nós, não tínhamos, e ele morreu para que nós fôssemos, irmãos, justificados por ele, mas não mais para viver preso no pecado, mas para viver para a justiça. Olha o que ele diz, irmãos, para nós encerrarmos e orarmos, levando ele, no 24, irmãos, 1 Pedro 2 no 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Então, ele não nos tirou, irmãos, da escravidão do pecado para viver mais preso no pecado, mas para que nós viéssemos viver agora, irmãos, em justiça para ele, porque fomos sarados pelas suas feridas, amém? Naquela cruz ele levou toda a maldição, tudo aquilo que era contra nós, irmãos, ele ali, naquela cruz, ele levou sobre o seu corpo, amém? Então nós não somos mais desgarrados, nós temos um pastor que zela da sua ovelha, que zela da sua igreja. Agora a pergunta é, nós estamos dispostos, irmãos, a seguir as pisadas de Cristo, a sofrer mesmo fazendo bem, a padecer mesmo fazendo o que é justo, o que é reto? Porque se nós fizermos assim, irmãos, Deus com certeza vai se agradar de cada um de nós e vai nos abençoar, pois ele disse que é agradável a ele, e foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que fomos chamados. Veja o que ele fala, irmãos. Porque que glória será esta no 20? 1 Pedro 2 no 20. Porque que glória será esta se pecando sois esbofeteados, mas se fazendo o bem sois afligidos e sofrereis agravo? Isto é agradável a Deus. Aí no 21. Porque para isso sois chamados. Ele nos chamou, irmãos, para que viéssemos, irmãos, demonstrar não só na fala, porque na fala, irmãos, é fácil, mas nas atitudes que nós venhamos, irmãos, demonstrar de fato, não só para os bons, mas para os maus, que verdadeiramente somos servos do Senhor,
que estamos seguindo a pisada de Cristo. É fácil? Não. Não é fácil, mas somente com a ajuda dele, com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo de Deus a nos guiar. Então não responda, não faça nada, simplesmente está passando por aflição, está passando por agravo, entrega tudo nas mãos de Deus. Amém? Está passando por adversidade, entrega tudo nas mãos dele. Assim Jesus nos ensinou, entrega tudo para ele e ele vai julgar justamente com justiça, porque ele é justo. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Então não esqueça disso. Jesus padeceu, Jesus sofreu. Nós também vamos sofrer, mesmo sem ter cometido nenhum erro ou alguma injustiça aqui. Mas mesmo fazendo o bem, nós vamos sofrer. Amém? E isso é agradável a Deus. E foi para isso que nós fomos chamados, amém? Então é isso que o Evangelho nos ensina. Esta é a palavra, irmãos, que Jesus nos ensina. Que nós venhamos viver pela esta palavra, segundo essa verdade. E venhamos crescer na graça e no conhecimento. Oremos ao Senhor. Pai justo, Pai santo, obrigada, meu Deus, pelos teus ensinamentos. Nos ajuda, meu Pai, a seguir as pisadas de Cristo. Ele padeceu, ele sofreu, Pai, mesmo sem nenhum pecado. Nem com a sua boca ele pecou, mas mesmo assim ele foi injuriado, ele padeceu aqui, mas ele entregava tudo ao Senhor que julga justamente. Deus fiel, Deus bendito, nos ajuda a ter essa fé, nos ajuda a ter, meu Pai amado, esse comportamento de tratar todos, meu Pai, com temor ao Senhor, por a consciência que temos que o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor Deus que nos justifica e nos ensina, Pai, a viver na prática essas verdades. Eu agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por este ensinamento. Amém.